Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Clínica Belvivere, aqui em Criciúma, uma clínica especializada em cirurgia plástica, dermatologia, ginecologia e cuidados com saúde e promoção do bem-estar. O tema que eu quero falar com vocês é sobre a mamoplastia redutora, a cirurgia de redução de mamas. Você que é mulher que sempre teve problema com mamas grandes, pesadas, que geravam dores nas costas, dor na coluna, marca do sutiã aqui nos ombros, que alterava a postura, dificultava o uso de roupas, a prática de exercícios físicos. A mamoplastia redutora, ela é um procedimento que pode ajudar vocês. Às vezes, a mulher nem nasceu com a mama tão grande, mas após a gestação, a mama engurgitou, ficou mais flácida, caída, pesada e não retornou ao tamanho normal. Isso também pode ser um motivo de fazer uma cirurgia de redução menor, a gente chama de mastopexia. Mas hoje o que eu quero focar com vocês nesse vídeo é especificamente aquelas mamas que são pesadas e pelo seu peso elas causam dores, desconfortos, dificuldade com roupas, prática de exercícios e até de higiene. Sofrer em silêncio com o peso das mamas ou com o volume e o formato não é uma alternativa muito agradável em vista dos bons resultados que se consegue ter com essa cirurgia hoje em dia. É claro que se as mamas não incomodam alguma pessoa, não tem problema. Agora, se isso te incomoda, ficar quieta sofrendo por um problema que tem solução, talvez não seja a melhor opção, mas sim se informar, se você tem medo, buscar bons profissionais e entender como essa cirurgia funciona, qual que é o processo ligado a fazer essa cirurgia, como que é o pós-operatório, porque entendimento é o que leva a confiança e segurança para fazer um procedimento e resolver esse tipo de situação. Muitas pessoas pensam que a mamoplastia redutora é puramente estética, mas não, também é físico, é questão de autoestima, saúde mental e de bem-estar. E eu quero te explicar como é que funciona, como é que é o pós-operatório, como é que a gente conduz isso para que a sua experiência nessa cirurgia aqui em Criciúma, na Clínica Belvivere, seja agradável e que você fique satisfeita com o seu resultado. Então fica comigo até o fim do vídeo que você vai perceber que dor e desconforto não precisa mais ser a sua realidade. E quais são então os sinais que dizem que ela é cirurgia para você? O primeiro é a dor constante, como eu falei anteriormente. Peso nas costas, nos ombros, marca do sutiã e dores, cervicalgia. Esse é o primeiro sinal. O segundo contato é em relação à dobra de pele no sulco, abaixo da mama, que são irritações de pele, fungos, micoses, por causa da pele que frequentemente fica ali em atrito na mama com o abdômen e gera irritação, gera dermatites, dificuldade de higiene e desconforto constante para as mulheres, principalmente nos dias quentes. Isso tende a piorar. E o terceiro ponto é o quanto isso impacta na tua rotina, o que pode ser um impacto físico ou um impacto emocional. O impacto físico consiste na dificuldade para praticar atividades físicas ou exercer funções em que o movimento dos braços ou qualquer outra parte do teu corpo se torne prejudicada, com movimentos prejudicados ou com restrições, limitações pelo peso e espaço que as mamas ocupam. O principal problema é a corrida e a prática de atividades físicas. Isso é muito bem relatado. E o impacto emocional é na hora de escolher uma roupa. A liberdade de escolher a roupa que tu vai usar e se sentir bem com ela muitas vezes vai embora, porque muitas vezes as roupas elas não ficam com um bom caimento quando as mamas são grandes, ou quando a roupa deve ser mais justa, ela não fica bem com mamas muito volumosas. Então poder escolher a roupa que você deseja e sentir que ela fica bem no seu próprio corpo faz com que você mesmo se sinta melhor consigo. Essa cirurgia ela pode ser realizada em qualquer idade, desde mulheres mais jovens, adolescentes, até mulheres de meia idade e mulheres mais idosas. O importante é que a mama já esteja completamente desenvolvida. Por isso é importante entender sobre primeira menstruação, ciclo de vida da mulher, pois ter certeza de que as mamas estão completamente desenvolvidas e que não vai sofrer nenhuma nova alteração, seja por gestações ou então por um ganho de peso inesperado, são fatores importantes para avaliar também para que a cirurgia seja pontual e definitiva na resolução desse problema. E quem que é a candidata ideal para a mamoplastia redutora? Mulheres que estão decididas, que querem resolver esse tipo de problema e melhorar a sua qualidade de vida. Mulheres saudáveis
mulheres que não tenham nenhum problema de saúde nem outras condições médicas também são boas candidatas. E principalmente pessoas que não fumam, porque a gente sabe o quanto o cigarro, o tabagismo prejudica a cicatrização. Em mamas muito grandes, com cortes maiores, o processo de cicatrização é mais acentuado. Portanto, fatores que atrapalhem a cicatrização tendem a ter um maior impacto em cicatrizes maiores. Ter um tempo de 10 a 15 dias, no mínimo, no pós-operatório, para fazer a sua recuperação e o seu repouso também são bem importantes, para que a gente consiga resultados estáveis e evite complicações. Expectativas realistas e disponibilidade de tempo para se cuidar são muito importantes quando se faz esse tipo de cirurgia. O tamanho da cicatriz é maior em mamas muito grandes. Em mamas que não são tão grandes, conseguimos levantar elas, que é o que a gente chama de mastopexia, e reduzir o tamanho com cicatrizes menores, otimizando beleza, formato e posicionamento da mama. E outro fator muito interessante é que a cirurgia da mama ela não precisa ser um desconforto e um problema a ser resolvido isoladamente. Dependendo do planejamento cirúrgico e do tempo de procedimento, a gente consegue associar ela com lipoaspiração de abdômen, lipoaspiração de braços ou das costas. Não todos os procedimentos juntos, mas existem algumas combinações que a gente pode fazer em uma mesma cirurgia com segurança, respeitando o tempo cirúrgico e trabalhando no que é o nosso objetivo, que é otimizar o contorno corporal da paciente, seja em busto e silhueta mamária, quanto em cintura, abdômen e quadril. A cirurgia de redução mamária ela consiste na remoção do excesso de pele, do excesso de gordura e do excesso de glândula na mama, diminuindo também o tamanho da areola, que muitas vezes fica alargada e está caída olhando para baixo. Então a gente reduz ela e reposiciona no centro da mama, fazendo com que ela esteja olhando para frente e não fique mais caída apontando para o chão. E algumas vezes conseguimos também reposicionar o sulco mamário, deixando essa mama mais alta no tórax. E muito frequentemente fazemos lipoaspiração de axilas e de lateral de tórax, pois isso define com mais detalhes o contorno mamário e dá mais beleza, harmonia, jovialidade e elegância. A cicatriz geralmente é em T invertido, podendo ter uma cicatriz de horizontal do T um pouco menor. Em alguns casos dá para aventar fazer uma cicatriz em L, embora nem sempre seja a preferência, mas isso deve ser avaliada em cada paciente. A cirurgia é feita em ambiente hospitalar com anestesia geral. Você dorme, descansa, não tem nenhuma dor, nenhum desconforto durante o procedimento e é tudo planejado para que após o procedimento também não tenha dores ou incômodos. Ela leva 2 horas e meia a 3 horas e meia de procedimento e o ambiente hospitalar e seguro é o ideal para que essa experiência seja positiva quando se pensa em fazer uma cirurgia plástica das mamas. Um dos grandes medos é o pós-operatório e é importante falarmos disso. Você deve ficar geralmente um dia no hospital, às vezes consegue realizar a cirurgia de manhã e ir embora no mesmo dia. Dor não é um sintoma importante. O que existe é inchaço e desconforto. A dor costuma ser bem tolerada e existem medicações que a gente usa e que devem ser tomadas de forma fixa nos primeiros dias, evitando que qualquer dor ou desconforto surja. E à medida que o seu corpo vai melhorando, você vai dispensando as medicações. 15 a 30 dias são suficientes para que essa dor mínima e esse inchaço inicial tenham uma resolução completa. Em uma semana, você já está liberada para trabalhar, se for um trabalho de escritório ou um trabalho que não exija esforço físico ou movimentação ampla dos braços, dos membros superiores. Após 30 dias, consegue-se levantar os braços acima da linha do ombro, o que já te permite uma liberdade maior de movimento e um menor risco de complicações ao se mover e fazer suas atividades livremente. O sutiã cirúrgico deve ser usado por 30 dias até 60 dias. E com 60 dias você já está liberada para atividades físicas normais, seja musculação, seja aeróbico, bicicleta ou qualquer atividade física da tua preferência. 60 dias do uso sutiã é o melhor para ajudar na sustentação das mamas, na redução do edema e na cicatrização. Ele pode ser retirado para o banho
pouquinho, mas é importante que você adote ele nesse período como uso contínuo. O acompanhamento ele é feito de 6 meses a 1 ano, pois é nesse período que o resultado final costuma se consolidar. As cicatrizes costumam estar mais maduras e o inchaço resolvido. Oscilações de peso, uma nova gravidez ou até mesmo a menopausa, com as suas alterações hormonais, elas podem alterar o seu corpo e alterar o formato da mama. Mas é importante ficar claro que para aquelas mulheres que fizeram grandes reduções, tiraram 500 gramas, 1 quilo ou mais de mama, essas mulheres nunca vão voltar a ter todo esse peso excessivo. Mas é importante entender que o formato da mama pode mudar conforme as mudanças que o teu corpo sofrer no futuro. Se você sente que os teus seios te atrapalham nas tuas atividades normais, na prática de exercícios físicos, e você deseja saber mais sobre esse procedimento, realizar uma consulta, uma cirurgia, um acompanhamento, aqui na Clínica Belviver em Criciúma nós estamos prontos para te atender, para cuidar de você e te ajudar nesse processo tão importante de realizar uma cirurgia plástica.